minha fala é sobre acompanhamento, especificamente de penas alternativas, mas eu vou discutir um pouquinho o sistema penal de um modo geral. Então, esse trabalho tem como objetivo propiciar uma reflexão sobre as contribuições da psicologia na área de políticas públicas. Acreditamos que a psicologia pode contribuir no design de várias instituições para discutir uma alternativa para o sistema penal. A partir dessa discussão é que a gente elaborou e implementou o programa estadual que eu vou apresentar. É também interessante dizer que tem uma concepção de psicologia na implantação desse programa, que é assim, que a psicologia esteja presente, como disse a Lagi, que está na outra mesa, a Edildes Teixeira, que é uma professora da PUC, que a psicologia esteja presente onde há atentado à dignidade humana, onde há descaso à dignidade humana. Vou apresentar os dados do programa estadual, tá? Bom, a pena alternativa à prisão, ou pena substitutiva, existe no Código Penal desde 84. Existem alguns tipos de pena alternativas, ou substitutivas. A multa, a restrição de direitos, a limitação de fim de semana e a prestação de serviços da comunidade. Tem uma lei que foi sancionada em novembro do ano passado que amplia a questão das penas alternativas para até 4 anos de condenação em regime fechado. Eu não estou pautando o programa nessa discussão, porque a gente ainda não tem prestadores que venham com esse tipo de condenação. Então, eu vou pegar só um tipo de pena alternativa, que é a prestação de serviços à comunidade, que é o objeto do programa. Então, se alguém comete um delito, ele é considerado leve e recebe essa punição. Tem um suposto de que ele tem que ressarcir o dano causado. Ele trabalha 8 horas semanais, o trabalho é gratuito, não pode atrapalhar o trabalho dele, tem vínculo que ele tenha institucional, portanto tem que conseguir vagas em hospitais, bares, enfim, locais que também não se obtenha lucro com o trabalho dele, visto que ele tem que ressarcir o dano para a sociedade, para uma empresa específica. O programa de São Paulo está funcionando assim. 2 secretarias do Executivo, a Secretaria da Administração Penitenciária e a Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho, e seus representantes começaram aquela discussão naquele grupo que eu falei em 95 e elaboraram um programa propondo uma parceria com o Poder Judiciário. Foi a gente que chamou o Poder Judiciário para estar discutindo. No caso, a parceria foi feita com a Vara de Execuções Criminais e os juízes ali representados se comprometeram a aplicar mais esse tipo de pena e a gente a se responsabilizar pelas seguintes coisas. Levantar mais, deixar mais alto. A lâmpada? A lâmina. O texto. A lâmina. Bom, a Vara de Execuções Criminais se comprometeu com a aplicação desse tipo de pena, a Secretaria do Emprego com a captação de vagas nos locais públicos e ONGs, enfim, onde não se pudesse muito com trabalho. A administração penitenciária se responsabilizou pelo acompanhamento do prestador, tá? Durante o cumprimento da pena, pelo levantamento de perfil dele e cruzamento com a vaga captada. Então, os objetivos do programa é possibilitar a aplicação da lei, garantindo o atendimento ao sentenciado e o local para cumprimento da pena, proporcionar condições de recuperação do condenado através da inserção social e valorização da cidadania e evitar encarceramento nos casos onde a lei permite, contribuindo para a harmonização das penas. Tinha lá uma transparência de fluxograma, né? Então a pessoa comete o delito, recebe a condenação do judiciário, é encaminhado para a administração penitenciária, que faz aí o perfil, o levantamento de características do prestador e encaminha para a vaga. A Secretaria do Emprego cuida do gerenciamento das vagas.
comparando o custo, um preço custa mais ou menos R$480 por mês, um prestador custa por volta de meio salário mínimo, R$40 mil. O índice de incidência criminal do preço está em torno de 47%, para o prestador está em torno de 12%. São dados que a gente tem do Programa do Sul, que é o programa mais antigo que a gente tem no Brasil, que já tem 11 anos mais ou menos de funcionamento. Esse programa que eu estou apresentando faz 2 anos exatamente agora no final de outubro. Aí é um gráfico comparativo, de vermelhinho, tá? Alana. Para ajudar. Deixar mais claro. Então, assim, eu tenho dado de agosto, né? A população de dados está feita até agosto. Então, assim, de vagas ocupadas, esse vermelhinho, a gente está com 183 prestadores cumprindo pena atualmente. Passaram pelo programa 658. E o restante do gráfico são as vagas disponíveis e captadas, né? Então, a gente continua com um número de vagas disponíveis muito grande, o judiciário aplicando pouco esse tipo de pena. Aqui a gente tem o perfil do prestador, que está a maior parte de homens, a gente tem 89% de homens, 11% de mulheres. Eu estou com o dado de agosto, se tem alguma diferença de percentual, ela é pequena. A maior parte prefere cumprir a pena integralmente, trabalhando 8 horas por dia. Fica por volta de 50% dos prestadores que podem cumprir lá no meio de semana e os prestadores que podem cumprir no final de semana. Grau de escolaridade, 60% tem primeiro grau completo e incompleto. Segundo grau, a gente tem 30%. Então, assim, o programa acabou atingindo uma coisa que a gente queria, que essa pena não ficasse só para uma classe social que a gente já sabia que recebia a aplicação. Então, o estudo socioeconômico diz que até 10, no máximo, que salários mínimos é o perfil do nosso prestador. Os delitos são... Tem um outro quadro de delito. Bem, os delitos são a maior parte furto, homicídio culposo, principalmente acidente de trânsito, estelionato, porte de entorpecentes, enfim, roubo ou tentativo, apropriação indébita e lesão corporal. Uso de documento falso tem caído ultimamente, e os outros são delitos muito específicos. Este é mais ou menos o perfil por delito do prestador. Bem, a gente fez uma pesquisa junto com o ILANUD para entender como é que o prestador... A gente teve a preocupação de ouvir o prestador e o que ele pensa da pena, né? Então, 88% dos prestadores consideram essa pena boa para eles, 90% boa para a sociedade. Também verificamos que as instituições credenciadas, após um período de resistência e preconceito, avaliam de forma muito positiva a prestação de serviço. No começo a gente tinha que pedir a vaga, hoje a gente é procurado para mandar prestador. A comunidade, direta ou indiretamente, está presente nesse processo, confirmando a viabilidade de sua participação na reabilitação de infratores. Para concluir a discussão do programa, eu gostaria de salientar que esse tipo de pena é bastante viável, principalmente porque ela é uma pena que não segrega, por isso ela é um avanço social. O programa aqui apresentado confirma isso. Percebemos ainda, no contato com os prestadores, que é complexa a relação que eles estabelecem com o delito e com a pena, o que nos faz pensar na necessidade de considerar a singularidade e respeitar os direitos de cada um. Acreditamos que é fundamental a concessão de um tratamento digno para aquele que cometeu um delito, apesar de toda a complexidade aí implicada.
o ato delituoso não deve ser enfrentado com mais violência. Acreditamos também que a função da psicologia é contribuir com seu conhecimento para fazer propostas de política pública, como esta. Podemos concluir, através do programa, que ele pode funcionar como uma alternativa ao sistema penal, mas também como uma alternativa à atuação do psicólogo dentro do sistema penal, que não é uma atuação dita tradicional, de laboral. Bem, uma conclusão referente à questão da psicologia, voltando para a questão que a Cecília colocou para a gente na mesa ontem. No programa apresentado, o psicólogo esteve na elaboração, na implantação, atualmente está no gerenciamento e na captação de vagas. O setor de captação de vagas é delicado, porque toca a relação com a comunidade, com o preconceito velado que o dito delinquente tem que conviver. Outras possibilidades também existem para o trabalho do psicólogo neste programa. A gente também enxerga a necessidade no recebimento do prestador no programa, pois os prestadores que a gente entrevistou, tanto para a pesquisa de mestrado quanto para essa pesquisa do NANUD, verbalizaram várias vezes a necessidade de uma outra escuta, que não é a escuta jurídica, que não é uma escuta que contenha um julgamento, mas que seja uma escuta questionadora e convocadora do sujeito que efetivou o ato. No levantamento do perfil do prestador e o trabalho a ser realizado, o psicólogo também poderia estar contribuindo, porque o trabalho pode vir a ser uma insígnia de reconhecimento. E a gente percebe que é muito diferente, e que ele fica diferente na entrada e na saída do programa, quando ele deixa de ser rotulado 155, 71, e passa a ser visto como alguém que tem um trabalho, que está contribuindo com este trabalho. É uma marca da identidade que faz uma certa diferença. Também enxerga a possibilidade do trabalho do psicólogo na discussão com grupos de prestadores. Isso porque uma das características da violência é o silêncio que a rodeia. Essa ausência de palavras, seja na vítima ou no agressor, faz pensar na necessidade de simbolizar, de elaborar o que ocorre, e já foi solicitado por alguns prestadores também que tivessem um espaço para falar do que aconteceu na vida deles. Concluindo tentando responder à pergunta da Cecília, acho que alguns princípios devem ser norteadores de uma prática mais crítica da psicologia, que ela não silencie, que a psicologia não silencie diante da dor e da violência, que tenha um compromisso social de defender as minorias, que não contribua para a exclusão, que a formação do psicólogo não seja tecnicista e alienante, que possibilite compreender o indivíduo constituído no social, que novas formas de intervenção sejam inventadas a partir de nossa realidade tão deplorável. Esse é um desafio no qual todos nós temos que nos lançar, se quisermos uma psicologia de fato social. Obrigado. E agora, então, nós vamos ouvir a Maria Carla, que vai nos falar Boa tarde. Eu vou falar para vocês sobre acompanhamento psicológico no sistema policial. Eu sei falar de polícia antipático, com a história que a gente tem, mas é uma população que apresenta muita demanda do trabalho de psicologia. Por outro lado, também ser psicólogo na polícia coloca a gente em contato com os fatos da realidade social. E de uma forma que também é possível a gente fazer reflexões críticas. No discurso dos pacientes, na nossa clínica diária, cedo, 7 horas da manhã, é quase que como que ouvir um relatório social. Nos primeiros meses, eles vêm de trabalho na rua, na noite, estiver trabalhando a noite inteira, vem direto fazer psicoterapia. Então, ainda vem com aquelas questões muito acesas, ainda muito vivas na cabeça. Então, tem um relato também muito próximo das questões sociais. O temário desse evento todo é uma coisa que a gente escuta na clínica diária. Contado pela polícia, atravessado por uma outra pessoa, porém, eu diria que
nesses 12 anos que a gente está fazendo clínica em polícia, eu diria que tem uma percepção muito grande também do próprio policial para os problemas que a gente tem vivido. Essa questão com o menor em situação de risco, com exploração sexual de criança, violência contra a mulher, violência doméstica, tudo que a gente está pensando nesse evento é uma coisa muito viva para a gente. Nós temos também convivência por esse discurso com outras violências. São as violências, às vezes, internas, né, da corporação. O sistema tem uma hierarquia, uma disciplina, onde, se a pessoa quiser usar de uma forma perversa, ela pode atuar, né, o sistema permite isso. Então, a gente também tem contato com esse tipo de situação, onde é trazido em terapia. Uma outra coisa também é que se sentem muito desvalorizados, o trabalho não tem reconhecimento, porque eu não vou falar de estatísticas, porque estatísticas não me pertencem. Eu trabalho na Polícia Militar de Minas, estatística da comparação. Então, eles publicam as estatísticas, vez por outra, mas posso comentar algumas coisas. O volume de infrações que são cometidas, normalmente tem um dispositivo disciplinar, que são responder processo. A Polícia Militar, pelo menos aqui, é cuidadosa com isso. Não é a norma, é a exceção. E a estatística dessas infrações, ela não é assim, uma coisa espantosa, ela é até pequena. Só que são coisas graves que violam os direitos das pessoas e tem que ser denunciado mesmo, porque é assim que a gente pode cuidar das nossas instituições para que elas sirvam à população. Mas a parte do trabalho que é bem feito, que a polícia prestar proteção, ela nunca é falada, nunca é elogiada. Então, é um profissional que se sente muito desvalorizado, muito estigmatizado. Ele sempre tem uma queixa, assim, eu corro perigo de vida, eu fiz isso, eu corri atrás, eu recuperei, eu protegi. E muitas pessoas trabalham sério, e esse trabalho nunca tem reconhecimento, nunca aparece, é um trabalho invisível, né? Normalmente a gente vai lembrar de polícia quando tem alguma coisa que não deveria ter acontecido, não devia ter acontecido mesmo. Então, isso é veiculado com estardalhaço, aliás, até como tem que ser, né? O policial, ele tem um policial militar, ele recebe um treinamento assim que ele virar um super-homem. Eles são muito jovens na comparação e, para fazer o tipo de trabalho que eles fazem, a criminalidade é alta, eles saem do treinamento achando que eles dão conta de tudo. E eles têm que ter um tempo para perceber as faltas. Os que demoram para perceber isso são justamente os que fazem uma carreira mais complicada em termos de infração. Mas perceber isso também dá um sentimento de impotência muito grande. Então a gente tem muito quadro de depressão que vem por isso, em função do próprio trabalho, a impotência que eles sentem. O convívio com os problemas sociais também traz. A gente tem, vou falar de depressão, mas vem um quadro muito misturado, de angústia, gente que vem procurando a gente, pedindo para sair de determinado local da cidade, que não está aguentando mais, que é difícil sustentar o trabalho, quando numa noite você depara com 2 homicídios, 6 tiros na cara. Então tem regiões que são muito violentas e desgastam muito o homem. O estresse de polícia é uma coisa muito conhecida. Tem trabalhos publicados disso no mundo inteiro. E eu diria que acho que a polícia do mundo inteiro é estressada, inclusive nós, psicólogos, que trabalhamos lá. Porque para nós também é um atendimento muito pesado. E também a gente tem um sentimento de impotência às vezes. O que acontece normalmente é que as pessoas adoecem psiquicamente. Então, a clínica de psicologia é muito cheia, ou então ele fica tentando sair por outra forma. Ele trabalha administrativo, tem uns que tentam reforma mais cedo, são dispositivos para não ter que ficar na rua com aquele trabalho. O paciente que chega para a gente, ele, independente do quadro que ele vem, o estresse está sempre presente.
Eles vêm encaminhados por todas as especialidades médicas, porque o índice de doença psicossomática é muito alto. Ele vem da falsa de úlcera, ele vem porque está com pressão altíssima, com 21 anos, vem com muitos quadros assim, preocupantes e às vezes muito jovens para estar desenvolvendo aquelas doenças. Ele vem encaminhado às vezes pelo superior, né? Ele vem encaminhado, não, ele vem também em busca espontânea. O serviço da psicologia foi tão absorvido na polícia militar que as pessoas sabem, dependendo do que elas estão sentindo, quem que elas têm que procurar. Então, muita gente já não procura o médico, mas vai direto no psicólogo, vai falar de uma angústia, do conflito, então já está mais ou menos automático. Ainda tem os que têm vergonha de ir no psicólogo, uma fraqueza, mas eu diria que já está assim, o trabalho muito aceito. O trabalho de polícia, ele tem a característica do invisível. Quando a viatura recebe um chamado, chamou o 190, ele vai para a ocorrência, ele não sabe como que a ocorrência é, ele não sabe as pessoas que estão envolvidas na ocorrência, em que estado que elas estão, e nem quanto que a ocorrência vai durar. As pessoas podem estar muito nervosas, podem estar, vamos dizer, complicam a própria ocorrência, né? Porque estão muito nervosas, às vezes têm cultura muito baixa. A polícia demandada, acho que eu diria que uns 70% das ocorrências são ocorrências sociais, violência doméstica, briga com o vizinho, questões muito ligadas aos problemas que a gente tem em relação à cidadania, né? A convivência das pessoas. E essas ocorrências, eles detestam todas, eles falam que se fosse ocorrência de polícia é mais fácil, que correr atrás do bandido é mais fácil do que um mediador numa briga de casal, ou um mediador numa situação complicada, num quarteirão. Então, não é raro, né, que as pessoas com algum tempo de serviço apresentem alguma alteração de comportamento. E ela pode aparecer, inclusive, em atos violentos na rua. Uma das coisas que a gente procura muito fazer quando o paciente chega na urgência, a gente determinar de cara se ele tem condição de estar no serviço ou não. Às vezes a gente só tira ele do turno da noite, que é um turno mais pesado, e ele continua trabalhando, ou às vezes tem que entrar de licença mesmo, porque o trabalho deles é muito pesado. O trabalho é difícil, a gente sabe que a polícia tem muitos defeitos, não é a polícia que ninguém queria, mas é um trabalho muito difícil, porque a nossa organização social deixa toda uma problemática que não seria de polícia para eles resolverem. Então, eles trazem essas coisas também para a psicoterapia, essa impotência, essa vontade de sair. Por outro lado, são pobres, são pessoas que vêm no nível socioeconômico baixo, e é o emprego que tem, a oportunidade de ter, muitas vezes são as pessoas melhor de vida da família, que ajudam os outros, então não dá para desfazer esse emprego. Está falando das ocorrências social, né? Bom, então o que a gente nota é que nessas ocorrências eles saem de uma ocorrência que ele ficou irritado, que ele ficou nervoso, que durou horas, as pessoas falando, sem decidir, e aí ele parte para outra ocorrência, que é completamente diferente. Às vezes ele chega numa ocorrência com todo o nervosismo da outra. A gente não pode esquecer que são seres humanos, se irritam como a gente irrita, ficam estressados, já são, né, crônicos. E que também muitos fatos que eles veem mexem com os conteúdos internos. E, então é um pouco difícil você prever se a pessoa vai terminar um turno de trabalho bem igual ela começou, ou se no final do turno de trabalho ela já está pronta até para cometer um homicídio. Eu quero explicar assim, que eu não estou defendendo a questão da polícia. Eu gosto de falar que a gente tem que entender também com o que a polícia lida. Eu acho que precisa de muitas mudanças, inclusive na cultura, né, que tem de polícia no Brasil, mas não adianta só apontar os defeitos e pedir a extinção da polícia, seja lá o que for, porque eu acho que não existe Estado sem polícia. Se tiver, alguém me lembre.
Segurança pública é importante demais, a gente não pode abrir mão dela. Então, a gente tem que pensar como trabalhar para a polícia poder melhorar, desenvolver mais o lado humano. Hoje, a gente está, a partir desse ano, a polícia está tentando para ser soldado com segundo grau. O treinamento é 1 ano e meio agora, para ser soldado com uma carga grande de direitos humanos, de direito mesmo, código penal, assim, com mais conhecimento para ver se eles entram no trabalho de rua mais preparados para lidar com o que eles encontram. Nós vamos ver o resultado disso daqui a uns 2, 3 anos. Agora, todas essas mudanças a gente considera muito bem-vindas. Nós tivemos um levantamento há uns anos atrás e a gente viu, foi até o pessoal da seleção que fez, e a gente viu que até os anos 60, a maior parte das pessoas entraram completamente analfabetas. Então, eles eram alfabetizados na própria polícia, ficavam lá como soldados de segunda classe, até conseguir ler e escrever, aí que eles iam formar e trabalhar. Pessoas muito rústicas, muito rudes. Então, também com essa falta de conhecimento, de educação, a obediência também era cega, né? Incompleta. Então, melhorar o nível da polícia, pessoas que tenham mais reflexão, tenham mais estudo, para nós é muito importante. A gente considera que isso tem que fazer parte dessa mudança, né? Bom, uma outra questão também é que é o estigma que pesa no policial e na família dele. Como toda a população é estigmatizada, o espaço dele de aceitação fica muito diminuído e esse sentimento de estar sempre rejeitado, isso vai ter um preço também, né? Isso vai ficar, já fica, a gente observa que os policiais, assim, às vezes são meio paranoicos, não é paranoico, não, assim, mais desconfiados, porque eles são muito rejeitados. Fala que a polícia, às vezes está fazendo um curso superior, alguém descobre a polícia, a sala toda começa a tratar diferente. Às vezes está num outro ambiente, que ninguém sabia que era polícia, sabe que a polícia, então todo mundo gela. E é um trabalhador, como o outro, né? Está fazendo um trabalho para a sociedade, que a gente pode até achar que podia ser melhor, mas que não melhora o relacionamento dele, esse estímulo não melhora o relacionamento dele com a comunidade que ele tem que lidar. Bom, eu acho que a população merece até ter uma polícia melhor, né? Agora, esse é um trabalho que tem que ser feito com esses dispositivos todos que a gente está lidando agora, direitos humanos, tem música que a gente tem que regular, mas eu acho que tem um trabalho que a psicologia também pode fazer isso. E bem, nós temos uma experiência na Polícia de Minas, que vai desde a seleção até mesmo, se precisar de tratamento analítico, nós somos 62 psicólogos. E temos trabalhado tentando melhorar essa seleção, tentando intervir nas situações institucionais também, que às vezes violam os próprios direitos das pessoas que estão lá dentro, que também não ajuda nada. E o que eu queria dizer desse trabalho, assim, a gente recebe muitas críticas, porque nós somos oficiais de saúde. Então, nós somos tenentes, capitães, fazemos parte do corpo de oficiais da polícia, e corpo tem esse conceito que tem que ser tudo igual, né? Se alguma parte do corpo está incomodando, todo o resto incomoda. Mas eu acho que fazer parte do corpo é que tem possibilidade que a gente tenha mais ação lá dentro. A gente tem um peso como técnico e tem um peso como oficial também. Nós somos chamados para participar de muitas comissões que estão estudando e propondo mudanças, e eu acho que quando o psicólogo vai, isso pesa. A gente é escutado porque é oficial, não é só porque é psicólogo. A gente conhece a instituição, quem está lá dentro, conhece muito, conhece o que tem que acabar, né? E o que é bom, que tem que continuar. E pelo fato de a gente fazer parte da instituição, a gente ouviu. Bom, o trabalho é muito difícil, a clínica é muito pesada, nós também somos pessoas estressadas lá dentro. E a questão
é que o profissional psicólogo tem muito espaço para trabalhar, e trabalho é muito necessário na polícia. Mas a instituição, ela tanto pressiona, é o lado difícil da gente ser oficial, ela tanto pressiona como ela seduz com o poder. E é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento. Então a gente tem que dar muito da informação, tem que estar muito claro para a gente o papel que a gente tem que desempenhar como instituição desse tipo, porque só é possível fazer o trabalho de psicologia, assim, que promova mais saúde mental, se a gente estiver muito bem pautado na ética. Obrigada. Agora nós vamos escutar a Silvia. Boa tarde. Eu queria começar localizando de onde vem a minha prática com relação ao sistema penal. Eu, no momento, não sou mais psicólogo do sistema penal. Eu trabalho no Tribunal de Justiça, numa vara de família no município de São Gonçalo. Mas eu trabalhei por 12 anos como psicóloga do Sistema Penal do Estado do Rio de Janeiro, e essa passagem tem 6 meses, né? Eu acho que eu ainda estou mais lá na cadeia do que fora dela. E a saída foi uma lástima, se deu em função de falta de tempo, né? Em função de diferença de salário nos 2 desempenhos profissionais. Bom, eu trabalhei nesses 12 anos em uma única cadeia. Eu trabalhei no Instituto Penal Romero Neto, é uma unidade prisional que atende a mulheres em regime aberto e semi-aberto, localizada em Niterói, e com capacidade no total para 70 presas. Bom, quando eu fui para o Romero Neto, eu fui porque eu estava entrando, era nova, e trabalhar com mulher é considerado, eu não sei se ainda é, mas acho, acredito que sim, no sistema penal, pior. As mulheres são piores, trabalhar com mulher é pior. Então eu fui para lá porque eu era nova, o novato vai fazer o que é pior. Então, quando eu fui trabalhar no Romero Neto, eu não sabia bem, e eu saí de lá até sem saber, o que era ser psicólogo de uma unidade prisional. Aliás, quando se fala em psicólogo de uma unidade prisional, já se começa por uma grande falácia. Porque você não pode falar numa atuação que possa dar conta de toda a diversidade que é o sistema penal. Cada cadeia é uma e a cadeia é uma a cada momento. A cada momento você vai lidar com uma unidade prisional diferente. Bom, como eu não sabia muito bem o que era para fazer, eu comecei a me aproximar das pessoas que pareciam saber, os guardas. Em pouco tempo, eu comecei a fazer pouca diferença entre o trabalho do psicólogo, entre o trabalho do psicólogo e o trabalho do guarda. Até eu acho que um pouco em função dessa produção histórica que assenta a psicologia nessas interfaces com o direito. Eu acho que o que se deu comigo foi um analisador, né, e eu acredito que ele possa ser e deva ser bastante ampliado. Lendo, para escrever um trabalho, uma parte do Código de Ética, eu vi que estava escrito lá alguma coisa parecida com o que eu vou dizer. O psicólogo, ele deve colocar o seu serviço a favor do bem-estar, não sei se coletivo ou social. Alguma coisa por aí. Está na introdução do Código de Ética Profissional do Psicólogo. E eu fiquei pensando, e até de tudo que eu tenho ouvido nesse encontro, né, que, de certo modo, a sociedade solicita que se dê conta do desviante, né, do marginal, do bandido, daquele que rouba a criancinha, né, estupra a velhinha, não é isso? E que em nossa sociedade, tradicionalmente, isso se faz através do aprisionamento. Vocês concordam? Sendo nós, os psicólogos, mais uma face desse aprisionamento. Na minha experiência, a minha experiência aponta para a ideia, e para uma ideia bastante crítica, de que o psicólogo é um disciplinador no sistema penal. No estado do Rio, a gente trabalha com exame criminológico, pareceres psicológicos que vão compor o exame criminológico, tá? Um exame que o preso faz quando ele vai solicitar os benefícios previstos pela lei. O benefício, obviamente, depende do regime de apelação. No regime semiaberto, o preso pode sair da cadeia diariamente sem ter que justificar essa saída.
Ele apenas assina uma carta de intenção dizendo que ele pretende trabalhar ou estudar e deve passar na cadeia os feriados e finais de semana. No regime semiaberto, o preso permanece na unidade prisional e qualquer saída da unidade deve ser autorizada pelo juiz da VEP, da Vara de Execuções Penais. Toda vez que o preso vai pleitear algum benefício, é preciso que ele passe por essa avaliação, que é feita pelo psicólogo, pelo assistente social, pelo chefe do serviço de disciplina e que vai passar também pelas CTCs. O que são CTCs? São comissões técnicas de classificação e tratamento. As comissões técnicas de classificação e tratamento, elas devem operacionalizar o cumprimento da pena, tanto punindo o interno quando ele transgride alguma das limitações que estão impostas a ele pelo regime de apenação, quanto fazendo com que se efetivem os seus direitos. Só que, na verdade, a CTC nenhuma se reúne, ou nesses 12 anos eu nunca vi, para efetivar direitos de preso. A CTC se reúne mesmo para punir. Toda vez que o preso transgride, obviamente, a CTC não vai deixar de se reunir. Mas se é para ver algum benefício dele, deixa para amanhã, deixa para depois da manhã. Alguém faz o parecer de benefícios, outros assinam. Não precisa necessariamente se reunir, né? Só se reúne mesmo quando é para punir. Bom, se eu escrevesse num parecer psicológico que uma pessoa é heteroagressiva, o que vocês acham? Será que ela conseguiria um benefício? Não, né? E quem aqui é heteroagressivo? Eu sou a única. O resto pode ocupar as outras vagas, que é a primeira linha. Tem mais alguém? Lindo, você? Ah, com certeza. Tá? Então, eu fui descobrindo que o meu serviço estava à disposição da disciplina. Né? Porque começou o burburinho, tem uma coisa dita em cadeia, que eu gosto muito, que é em cadeia tudo se sabe. Não é isso? Todo mundo diz isso em cadeia. Em cadeia tudo se sabe mesmo. Porque todo o tempo que se pensa que é ocupado pelo ócio é ocupado por esse sistema muito eficaz de comunicação, né, que dá conta da vida de todo mundo, inclusive da direção da unidade prisional. E que a gente não percebe, talvez, né, em função, eu acredito, do quanto a administração prisional se sentiria ameaçada por se sentir tão vigiada, tão competentemente vigiada por bandidos. Bom, continuando essa ideia, quando eu comecei a ver que as pessoas ficavam assustadas quando vinham, eu tinha que passar pelo psicólogo, eu comecei a tentar repensar a minha prática. O que eu estou produzindo? Quem é o meu cliente nessa hora? Né? Por que será que as pessoas estão tão assustadas de vir aqui? Como é que se faz um parecer psicológico com vistas a compor um exame criminológico? Eu não sabia, eu não tinha aprendido na faculdade. Quando eu perguntava às pessoas, ninguém sabia, era uma loucura. Ninguém nunca sabia me dizer o que era. Então eu comecei a tentar pensar que solicitação me estava sendo feita. Meu código de ética me diz que o meu serviço está a favor, né, do bem-estar social. O bem-estar social quer ver o bandido na cadeia. Né? Ao mesmo tempo que eu ameaçava, eu começava também a me sentir muito ameaçada por todo aquele sistema. Já que eu lidava com uma unidade feminina, de regime aberto e semiaberto, numa cidade que talvez seja menor do que a de vocês, e eu começava a encontrar na rua com as presas que eu tinha feito benefício, que às vezes não tinham gostado do que eu tinha dito no parecer. Então, ao mesmo tempo que eu era uma grande ameaçadora, eu também ameaçava, ficava muito ameaçada por essas pessoas e pelo efeito que isso tudo tinha numa estrutura social muito mais ampla. Quer dizer, o que eu estou representando aí? Qual é a minha? Quando eu comecei a pensar nisso, eu precisei estudar essa questão. E foi aí que eu consegui produzir um trabalho muito sofrido, chamado de Cotidiano Prisional, Teias de Aranhas e Suas Artimanhas. Porque esse trabalho, ele foi, na verdade, uma grande análise implicacional. Não sei se vocês conhecem o conceito, que eu precisei dar conta, primeiro em mim, de como eu estou atravessada por todo esse sistema violento, discriminatório. Eu também sou mulher, eu também sou mãe, eu também me encontro com aquelas pessoas que são mulheres, aquelas mulheres que também são mães, que estão com o filho na rua,
né, que o marido está traindo ou que cometeu um crime passional. Enfim, eu também estava naquele sistema, não estava tão fora daquele sistema. E mais ainda, eu não estava excluída daquele sistema violento que havia produzido aquelas pessoas que estavam ali aprisionadas. Quantas transgressões ao longo, sendo despojado do bem, talvez, ao meu ver, né, mais essencial a uma pessoa, que é o direito de optar pelas suas próprias coisas. Quem está em cadeia não está só privado da liberdade, está privado do horário do seu banho, privado do horário do seu almoço, privado de uma série de outras situações que, ao meu ver, em nada contribui para a reintegração, a tão famosa reintegração social, que é um outro conceito tanto quanto, eu não sei nem como usar, tanto quanto para ser pensado, já que a ideia de reintegração, ela supõe o que não houve ou que houve uma integração inadequada. E, na verdade, se você toma como referência essas pessoas, elas estão muito bem integradas ao sistema que foi possibilitado a elas. O pai lá é o traficante do morro, e daí? Aí eles tentem repensar essa prática. Então, repensando essa prática, a gente começou a fazer o seguinte: nós temos vários estagiários que foram, com certeza, muito importantes, porque, por mais que eu pretenda ser uma presença crítica, eu também fui DESIP, sou DESIP ainda durante muitos anos, eu sou funcionária do DESIP, eu visto a camisa do DESIP. O estagiário, ele não tinha algumas formações de compromisso que eu tinha com aquela instituição na qual eu fiquei 12 anos. Então a gente começou a repensar essa prática e conseguiu fazer uma coisa que eu acho que foi muito interessante, que foi construir o parecer psicológico junto com a pessoa que estava se submetendo a ele. Por que não? Por que eu tinha o poder, né, de escrever alguma coisa sobre alguém sem que ela participasse e no final dizer que aquilo era verdade sobre essa pessoa? Por que não implicar essa pessoa nesse processo? Por que assumir sozinha essa responsabilidade? Então esse foi um trabalho muito interessante, porque a atuação terapêutica no psicólogo, de assistente social, de médico, de agente burocrático, de pessoas que ganham emprego para que o sujeito se aprisione, é uma coisa enorme. Existem as estatísticas falando do custo do preso no sistema penal. Talvez se a gente pudesse investir essa mesma grana em educação, a gente no futuro pudesse ter menos pessoas aprisionadas. Não é verdade? Mas aí, se tivessem menos pessoas aprisionadas, talvez eu ficasse sem emprego, não é verdade? E eu, na verdade, tenho os meus filhos para criar, vocês não gostam, né? Então, vamos também repensar. Então, essa estrutura, dar conta dessa estrutura maior, quer dizer, poder se perceber nesse lugar maior, foi, na verdade, o foco desse trabalho. Esse trabalho, ele recebeu algumas conclusões também, ao meu ver, interessantes. Uma das conclusões interessantes é que a gente sempre pensa o sistema penal como um grupo em oposição. De um lado, presos, do outro, funcionários. Eles não estão em oposição. Não existe a oposição real entre presos e funcionários. Aí funcionários tomando todo mundo de uma maneira geral, né? No sistema penal. O que existe é um jogo. Um grande jogo. E todo jogo, vamos pensar no tabuleiro de dama, a minha cartada depende da tua. Por isso a gente se mantém num sistema permanente de vigilância. Lembra do panóptico? Não vai sair. Fala aí. Foucaultiano? Essa é a ideia, quer dizer, eu te vigio e você me vigia. Eu vou medir e vou mexer as minhas peças em função das mexidas das suas peças. Isso é uma coisa importante para se pensar, porque possibilita a gente entender um pouco, né, por que as pessoas se mantêm naqueles lugares, sem conseguir, né, e necessitando perpetuar alguns sistemas que elas próprias reconhecem como extremamente violentos, extremamente desumanos e alguma coisa parecida. Ele está dizendo que eu tenho 1 minuto, né? Então não tem nada. Não tem nada. Bom, era um pouco isso. Era um pouco isso. Agora a gente está aqui falando de desumanidade, falando em violência, falando em exclusão.
E nós viemos com uma amiga do Rio que é deficiente física. E durante todo esse encontro tem sido uma guerra para que ela possa se locomover. E eu aí fiquei pensando, quando vim para cá agora, da última vez que eu era de táxi, por que será que esses conselhos, os 3 ou 4 conselhos que participam, e mais o federal, não pensaram em incluir os deficientes físicos nesse encontro? Por que será que não existe uma possibilidade de locomoção mais facilitada para eles? Então nós estamos aqui todos sentados, discutindo violência e exclusão e reproduzindo violência e exclusão. Obrigada. A demanda se formou para que ela seja registrada. A organização dará providência para isso. Muito bem, estamos agora ainda com meia hora, um pouco mais, para os debates, que é muito bom. Sem pretender sintetizar, eu queria dizer para vocês que é muito importante que a gente possa, nesse momento, ter práticas, como vimos aqui, com mais de 10 anos de existência, que nesse momento se elaboram conclusões, elaboram posições, e o mais importante é que essas práticas não estão mais guardadas lá onde elas se fazem, estão aqui trazidas numa prestação de contas da comunidade profissional, no diálogo com a comunidade profissional. É muito interessante também que a gente possa perceber que hoje essa profissão se exerce, não é, em lugares pouco tradicionais daquele modelito da clínica liberal no conforto do consultório particular, com ar-condicionado, mas ele vai acontecer lá no espaço do presídio, ele vai acontecer lá no espaço do fórum, ele vai acontecer lá no espaço do quartel. Assim, são os psicólogos com as suas diversas atuações. Então nós estamos abrindo agora inscrições, receberemos inscrições para pessoas que queiram dialogar com os debatedores. Estou vendo a inscrição do Manuel, da Graça Belove. Seu nome, por favor? Vá. Por favor, no microfone. Um profissional com uma certa identidade, entre aspas, psicólogo, montado sobre uma outra identidade, digamos assim, de uma organização mais totalitária do que a organização da psicologia, no caso a organização da Polícia Militar, e que estabelece então essa outra identidade policial, e que faz em um determinado momento, acho que produz em você essa negociação de que eu tinha os dados estatísticos, mas a estatística não me pertence à corporação. Repara que se a gente transformar isso num analisador, dá uma complicada, e aqui a gente em tese está no espaço, digamos assim, entre aspas, também de simplicidade, onde deveriam estar discutindo, pelo menos as estatísticas, não estamos falando de nome, nem nada disso tudo. Estamos falando de um trabalho desenvolvido dentro de uma organização, em tese, pública, e você não pode dar acesso público a isso. Quer dizer, independentemente do conjunto de normas que regule isso, não tenho conhecimento delas, mas só o fato de te colocar nessa situação, acho que tem que dar uma problematizada nessa história de psicólogo. Você é psicólogo ou desculpa, agora era patente. Cantando. Fala no microfone. Fala no microfone. Por favor. Na verdade, nós não vamos proceder dessa forma, onde o orador faz uma pergunta e as pessoas perguntam. Nós vamos ouvir e depois as pessoas responderão de uma forma organizada para garantir o funcionamento. Então, só para levantar a peteca dessa dupla identidade entre aspas. Agora, em relação mais especificamente ao trabalho desenvolvido, mais especificamente sobre acompanhamento dos aparelhos policiais. Vou voltar a ser chato e insistir que essa perspectiva, do meu ponto de vista, essa perspectiva de acompanhamento dos sujeitos, ela alimenta uma resistência institucional. Vamos falar especificamente da clínica. Não tem porquê, não tem como a gente justificar uma clínica especializada do sujeito policial. Todas as categorias que você levantou aí,
a fragilidade, a falta de perspectiva, a depressão, o conflito, as más condições de vida, a dificuldade de emprego, são categorias que remetem a uma condição genérica da nossa sociedade, da nossa contemporaneidade. Quer dizer, minha preocupação é que na hora que eu crio um campo de saber chamado a clínica do sujeito policial específico, eu deixo de fazer a clínica da instituição policial. E acho que essa pode ser uma análise clínica específica do modo como a instituição policial constitui sujeitos e não do modo como certos sujeitos estão lá sofrendo embaixo da instituição policial. Por quê? Eu corro o risco de, a título de estar justificando os limites dos indivíduos, e essa é uma coisa que fica bem marcada no trabalho dos policiais, não é da sua fala, a gente está acompanhando policiais num trabalho lá no estado de Sergipe, fica muito marcado que uma forma de resistência, ao invés de começar falando, discutindo, olha, estamos aqui, pertencemos a uma instituição, quais são os problemas, como podemos analisar os problemas, eu começo a dizer, mas você, sociedade, tem que ver que a gente aqui tem um jeito, tem que ter paciência com a gente. Não é um falso problema, do meu ponto de vista, discutir se o indivíduo que está dentro da polícia tem problema ou não tem problema. Evidentemente tem problema, não se trata disso. Mas a questão é que, ao fazer isso, a gente bota no lugar de uma outra coisa que poderia estar sendo feita, que é a discussão sobre os entendimentos, os sentidos, os significados que existem dentro da organização policial, dentro da instituição policial, e que acabam por constituir esses sujeitos. Por exemplo, o sentido de polícia. Aí quando você fala, você diz assim, a polícia deve... não posso pensar num Estado sem repressão. Um Estado... Eu diria o seguinte, eu posso. Concordo com você que não posso pensar num Estado sem polícia. Mas pode-se pensar num Estado em que a função da polícia não é repressão, mas sim organização. Faria com que esse policial que chega te queixando de que é mais fácil dar tiro do que fazer mediação social, está com o seu entendimento do que seja a polícia invertido. Que ele devia entender que dar tiro é a circunstância limite, que ele não deve procurar, não deve desejar, não deve querer, não deve nem acontecer. Que a função policial consiste exatamente em mediar as relações sociais. Só acho que está fechado aí. Então, nós vamos... Duas perguntas à mesa e retorno para ouvir depois em conjunto as respostas. Fala o microfone. Mais perto. Eu vou fazer duas perguntas à mesa e, como todos, aguardar a resposta. A primeira pergunta é em relação à exposição da Maria Carmen. Eu gostaria que ela diferenciasse ou nos colocasse, quando ela fala do recrutamento hoje dos policiais para o sistema de polícia, seja civil ou militar, é preciso esclarecer que há uma diferença de recrutamento por regiões do Brasil. Quando ela diz aqui, todos nós temos que deixar isso muito claro. Na região sul do Brasil, o recrutamento já se permite que seja feito por possibilidades de padrão de distribuição de renda e de educação, que é completamente diferenciado da região da onde eu venho. Eu sou da Bahia, do Nordeste, onde o recrutamento é feito entre favelados, entre analfabetos, ela sabe isso, entre pessoas completamente primitivas, sem nenhum tipo de limite, a quem se entrega armas e que essas pessoas aí vão atirar ou decidir sobre a vida do outro como bem lhes aprovém. Então essa é a primeira pontuação que eu gostaria de ouvi-la para deixar claro, assim como o relatório oficial sobre as condições de pobreza e miserabilidade no Brasil diferem de região para região. A segunda pontuação, em relação à fala da Silvia, que eu também desejo ouvir isto, porque sou psicóloga e advogada e já trabalhei muito tempo no sistema penitenciário, é saber o que sempre me surpreendeu, por que ou como, no caso dela eu pergunto como ela fazia, ou como os psicólogos apresentam ou se posicionam as denúncias em relação a torturas físicas, espancamentos, transgressões,
violações as mais dantescas imagináveis. Quer dizer, eu estou aqui num locus, no momento em que eu penso diante dos jovens que a discussão não pode ficar apenas na periferia tangencial da análise sistêmica. Então eu gostaria de saber isso, porque também digo, na Bahia, onde eu trabalhei, se pratica um sistema que eu sei que é praticado em outras penitenciárias, aqui em Minas ou no Rio, não conheço a terminologia. Na Bahia, por exemplo, se chama baculejo. Quando alguém pergunta o que é baculejo, é quando a polícia entra nas celas, e a Maria Carmen sabe disso, porque supõe que os presos possuem armas, instrumentos agressivos, manda-os sair da cela, quebra tudo que está dentro da cela, mas o pior não é isso. Os próprios presos têm que ser revistados, vamos usar a palavra assim, tocados, da forma mais inumana, agressiva e violenta. Então minha pergunta é esta e continua: como é que o psicólogo que está lá age neste momento? Por que que ele ou o próprio policial não diz, mas isto é desumano, isto agride todos os princípios e normas de direitos humanos adotadas pela ONU? Não podemos proceder assim. O diretor da penitenciária tem que estar com a polícia dentro da cela. Então é esse tipo de conotação que eu pessoalmente, que vim da Bahia para o Sul, e é a primeira vez que eu estou aqui, eu desejo ouvir o que é que acontece no sistema do Sul. Então gostaria que se tocasse um pouco nisso, o papel do psicólogo, se é papel legitimador ou não, ou do policial psicólogo, frente aos espancamentos, torturas, pau de arara, que não vamos esconder, está sendo filmado, mas todo mundo sabe que isso se passa em todo o território nacional. Então era sobre isso as duas colocações. Agora, Bem mais ameno. Eu sou favorável ao atendimento psicológico dos policiais. A minha questão é um pouco assim, como é que você explicaria, né, uma certa intensificação de problemáticas psicológicas, psiquiátricas, apesar de todo um atendimento que já é tradicional, pelo menos em São Paulo. Eu acho que o hospital de atendimento à ala psiquiátrica existe há muito tempo, né? Desde 1900 e bolinha. Quer dizer, será que algum pressuposto meu está errado? Quer dizer, não é bem que se intensificou, mas a gente sabe mais coisas hoje pela mídia? Ou será que eram os moldes do atendimento, que era muito naquele modelão do sintoma, muito médico, então não repercutiu bons resultados, né? Mas como é que você explicaria isso, né? E se teria como possível explicação um pouco a questão da reprodução, né? Que a gente, mesmo querendo, como disse a Silvia, tem um papel de psicólogo em determinadas instituições, é difícil fugir dele, né? Era isso, então. Obrigado. Meu nome é Maria Bernadette, eu sou da Academia de Polícia Civil do Rio Grande do Sul. E Maria Carmen, tu falaste assim, né, que o ser policial nos coloca constantemente em contato com a realidade social, né, com a violência familiar, com a violência comunitária, da hierarquia institucional. Aí eu pergunto o seguinte: como que está sendo vista a questão da violência desde a seleção até a formação em nível de academia aqui em Minas Gerais? respondido agora. Vou responder em ordem dos encontrados, tá? A primeira coisa para Eduardo. Você está falando da intensificação, desse tratamento que já é antigo. Eu não sei se... eu não sei se está falando de São Paulo. Eu não conheço um trabalho psicológico em São Paulo. Em São Paulo já teve várias vezes em Belo Horizonte conversando com a gente. Eles têm mais um modelo de internação, né? Não tem um modelo de acompanhamento psicológico que eles querem muito. Recentemente, em agosto, foi um grupo de Santos, assim, mais clínico, conversar com a gente para tentar montar um serviço semelhante. Então, eu não concordo com você, não. Agora, acho que tiveram modificações, sim. Por exemplo, na Polícia de Minas, quando a gente entrou, a causa principal de reforma, a causa número 1 de aposentados do tempo, era problema mental. E
com 6 anos que a gente já tem montado o serviço de assistência à saúde mental, porque tem esse tanto de psicólogos, mas tem também equipe multiprofissional, com psiquiatria, de assistente social. E mais ou menos com 6 anos essa estatística caiu para o 3º lugar. Deixou de ser não deixou de ser, mas assim, não ficou sendo o problema mais grave de saúde que eles tinham. Sabe, a causa principal de reforma, a causa principal de licença. Então, eu acho que resposta tem. Até eu acho que o trabalho da gente é valorizado, a gente tem um certo peso quando propõe algumas medidas de saúde, porque ele parece, o resultado aparece, tanto no comportamento das pessoas. Às vezes, pessoas que estavam há muitos anos problemas disciplinares, muito agressivos, começam a fazer um tratamento psicológico e realmente começa a ter contato com as coisas pessoais, né? E vai mudando o comportamento. Então, assim, ninguém sabe por quê, mas às vezes muitas pessoas vão para o psicólogo e melhoram. Então, assim, tem um rumor desse. Eu acho que, eu vou concordar com você, porque eu disponho de dado isso, que é concreto, né? A Bernadette está perguntando como que a violência, como é que a gente preocupa, né? Todo o trabalho, nós tentamos, o trabalho todo, desde o recrutamento, a gente tenta pensar na questão de violência. De uns anos para cá, a gente tem tentado recrutar em lugares melhores. O recrutamento era feito dessa forma, em favela, em bairro de periferia, em aqueles avisos que foi no ônibus. Então aparecia uma amostra de todo tipo. A gente tem tentado recrutar agora em colégios que estão acabando o 2º grau, ou em comunidades de bairro, e falando da profissão mesmo, que a pessoa pode se profissionalizar, virar um agente de segurança pública. Então, tentando valorizar mais a profissão para vir uma amostra melhor. Já tiveram anos aí para trás, eu nunca trabalhei na seleção, mas a gente tem os psicólogos da polícia, a gente faz uma reunião mensal para poder discutir o nosso trabalho, que é muito difícil. Então, agora esse ano não tem verba, mas inclusive os psicólogos do interior, e a gente faz uma reunião mensal na sexta de manhã para conversar. Então, esse recrutamento foi muito discutido, como melhorar. A seleção foi muito modificada em função de incluir uma entrevista mais bem feita, que antes era coletiva. Com esse desemprego, por exemplo, o volume de candidatos que chega imenso, que dificilmente com 18 anos, hoje uma pessoa consegue uma colocação. Então, chega um volume no concurso público, vai dar estabilidade, para poder ter uma carreira com ascensão, né? A carreira militar permite isso. Mas chega uma amostra também que tem umas que não deveria ter ido, né? Alguns colegas têm ajudado na seleção, que para melhorar a seleção, a gente está tendo que deslocar psicólogos de outras unidades para fazer um volume de profissionais maior, para poder fazer uma entrevista mais bem feita, para poder fazer testes mais bem aplicados. Então, isso tem sido olhado com carinho, que a inclusão errada são 30 anos de problema, uma carreira toda complicada que a pessoa tem e que não dá um bom serviço para a população. Então, assim, seleção muita gente não acredita, não gosta, mas para a gente, que está na polícia, a gente sabe que é importantíssimo. No acompanhamento, na formação, tem psicólogos nas unidades de formação que atendem o aluno. O treinamento militar é muito duro, já aparecem os conflitos, a adaptação. E isso tudo é conversar para dar tempo. Quem não achar que não vai adaptar, vai embora, vai arrumar o emprego. Por quê? Não adianta a pessoa não gostar da profissão dela também, a coisa que é muito palco, sabe? A gente acredita que nessa integração dentro da profissão, também os resultados vão ser melhores. E, por fim, também, quando ele apresenta quadros, mais lá na frente, conversa, com de carreira, se ele adoece alguma coisa da parada psicóloga, a gente procura dar condições dele se recuperar e dele ser profissional, não ser alguém que chega e está rotina nos outros na rua. E, por fim, o Alexandre. Essa questão da estatística,
Normalmente, quando eu estou falando em público, eu não trabalho com estatística, não, porque às vezes eu tenho conhecimento de uma parte da estatística, mas não tenho ela toda, sabe? Então, quem tem a estatística mesmo inteira é a corporação, né? Eu estou acabando de fazer uma dissertação de mestrado agora que eu usei muito dado, até do Serviço de Informações da Polícia, para levantar mesmo os casos de violência, a minha pesquisa é sobre violência, para levantar mesmo os casos de violência, as situações que elas se deram, e eu até tive acesso aos dados com um pouco de dificuldade, porque são amarrados, mas eles chegam a gente, para a gente poder estudá-los. Mas, por exemplo, eu não apresentei a dissertação ainda, então eu não posso falar dos últimos dados, porque ela vai ser depois da apresentação, né? Agora, é difícil a gente trabalhar assim com dados. Tem um setor na polícia, que é o setor de relações públicas, que normalmente disponibiliza esses dados para quem está pesquisando, para jornalista, para quem é interessado no núcleo de estudo de violência e criminalidade da universidade, trabalha muito com os dados da polícia militar. Não são proibidos, mas às vezes eles têm até julho, até maio, não está completo nem maio, e, então eu não acho que eu tenho que falar dos dados, eu tenho que falar muito na prática o que o psicólogo pode fazer. Agora, discutir, a gente discute sim essas questões que se perguntou, se a gente discute ao invés de dar tiros, tem outro papel que ele poderia fazer. Eu acho que tem muitas ocorrências que eles fazem e acho que uma das coisas que não deveria acontecer nesse país é ter essa falta de assistência social, de programas sociais, porque eles ficam muita coisa para a polícia resolver que não é da alçada da polícia. Seriam para assistentes sociais resolverem, sabe? E o policial, ele não tem a formação para isso. Ele fica exasperado, sim, ele sente impotência, sim, porque ele não tem formação para isso, ele não é assistente social, ele não é psicólogo. Então, e as ocorrências são assim, né? Bom, a Graça perguntou o que a gente faz, né? Os casos de denúncia, tortura, espancamento, não é isso, Graça? Eu nunca trabalhei em cadeia masculina. No Rio, tipicamente, ou com mais frequência, esse tipo de circunstâncias acontecem em cadeias masculinas. Com a mulher, a coisa passa por um viés diferente, né? A Olga está dizendo que não, a Olga... Você está onde, Olga? Agora, Olga? Ela é psicóloga. Hã? Nelson Gria. Né? Eu não sei como é que é em regime fechado, né? Se Nelson Gria é em regime fechado. No sistema penal, a gente tem um defeito que a gente, no tribunal, está tentando vencer, que é a falta de comunicação entre os profissionais. Então, eu trabalhei 12 anos e sei pouco do que acontece nos outros lugares, né? Quando chegava a mim, eu comecei fazendo o seguinte: comecei deixando as pessoas perceberem que eu tenho um problema terrível de língua. A minha língua não para. Ela é sem censura. Tudo que eu sei, eu conto. E conto para todo mundo. Eu queria me defender um pouco desse tipo de exposição, de ter que estar, por exemplo, na frente de uma pessoa apanhando, né? E não poder entrar no meio, porque senão você apanha também. Eu não suportaria ver isso, eu apanharia também. Então eu comecei dizendo isso às pessoas e fazendo isso, tomando esse tipo de atitude. Não pode entrar no pátio de unidade prisional armado. Se o guarda estava armado, ele ia lá e dizia assim: você está armado, não pode. Ele, você não tem nada a ver com isso. Eu dizia: eu vou contar para a diretora. Ele contava. Aí depois as pessoas começaram a entender a minha dificuldade psicológica, emocional e sexual. Elas começaram a ter um pouco de cuidado com o que eu ficava vendo, né? Porque se eu vejo, eu falo tudo quanto é lugar. Agora, quando acontecia, a presa chegava a mim, normalmente eu nunca assisti. E nem nunca aconteceu nada sério quando eu estava na unidade por causa desse meu probleminha, né? Fala, Graça. Bom, que a presa chegava a mim, eu tentava ver com a presa o que ela desejava. Que comunicação é essa? O que ela está tentando, o que ela está desejando? Ela quer denunciar? Aonde ela quer denunciar? Como ela quer denunciar? E tentava fazer junto com ela esse percurso. Tá? Então, por exemplo, a gente já fez denúncias em direitos humanos,
de denúncias à direção, denúncia à coordenação, ao serviço de saúde, enfim, a gente já fiz alguns caminhos internos de denúncias. Mas é uma questão muito difícil que também a mim amedrontava muito, Graça, porque também nós vivíamos permanentemente ameaçados. Permanentemente ameaçados. Tá? Para a continuidade das discussões, pessoal, vou pedir que as pessoas restringam ao máximo a formulação da questão, porque nós temos inscritos aqui Rosalina, eu me inscrevi, Márcios, Auxiladora e Olga. Você não, sim, desculpe, porque ela fez uma pergunta, você levantou a mão, eu fiquei... Vou finalizar um pouco a minha pergunta. Vai na direção do que a gente pensa como o que seria uma reabilitação. Pensando assim, em termos gerais, que quando o preso adentra os muros da prisão, tendo cometido qualquer infração, a preocupação básica dessas instituições jurídicas é uma reeducação moral, e que, nesse sentido, as práticas disciplinares nas prisões têm feito N coisas para aplicar essa tal disciplina, que não é essa pergunta, mas eu queria saber, no âmbito das penas alternativas, como é que se tem lidado com isso, qual é o propósito da pena, como é que ela lida com essa questão de reabilitar o quê, e se ela tem em algum nível essa preocupação de reabilitar moralmente, também como as instituições prisionais, né? E a ideia é essa. Tem muita dificuldade com essa tal da lei. Parece que isso não entra em discussão. Parece que nós vivemos num país em que essa questão da lei é muito complicada. A lei vale, a lei não vale, a lei é para todos, a lei é para alguns. Me parece que esses lugares são complicados em parte, não sei, gostaria de ouvir a partir da experiência das colegas, eles são complicados também porque essa lei não é lei assim, valeu, está valendo, e vale para todos, e é para ser cumprida, todo mundo vai aceitar aquilo que a lei define. Parece que nós temos um país inteiro, uma sociedade inteira em que a lei é e a lei não é. Ora, esses lugares parece que têm em comum o fato de serem lugares que lidam com a lei. E parece que essa conjuntura, né, essa formação, essa organização social do país, é complicado. Parece que tem uma baixa internalização da lei dentro das pessoas, e aí parece que fora fica complicado. E a outra questão, rapidinho, para não fugir à solicitação que estou fazendo a todos, é essa ideia que nós estamos trabalhando, de que existe uma dimensão que é de responsabilidade técnico-profissional. Eu sou profissional, tenho a responsabilidade técnico-profissional. Tem uma responsabilidade que, enquanto agente público, eu sou um agente público, tenho uma responsabilidade. Isso não quer dizer que apaga a responsabilidade do Estado, enquanto ente abstrato. Agora, parece que tem uma dimensão civil, onde, ao mesmo tempo, eu tenho uma responsabilidade genérica, como todos, de fazer uma sociedade melhor, mas, enquanto civil, eu tenho direitos. E os meus direitos, de certa forma, me colocam numa posição diferente do lugar da responsabilidade. O meu direito é direito de exigir que o Estado seja. O meu dever, enquanto agente de Estado, é o dever de fazer com que o Estado seja. Parece que toda vez que a gente está trabalhando, essa coisa se complica um pouco. Não sei no trabalho das colegas como é isso, que eu gostaria de ouvir. E agora a palavra para Márcios, depois a auxiliadora. Porque ontem a minha colega Graça Delora colocou que não se pode nem pensar em discutir pena de morte durante a psicologia. Eu concordo com ela em gênero, número e grau. Então, veja só, a gente já esteve à frente de uma instituição que tratava da ressocialização de sentenciados penais. E a gente sabe como é difícil a opinião pública entender que a ressocialização é a única forma que o Estado tem de reintegrar o homem à sociedade, até porque não abre-se concurso para assaltante, não abre-se concurso para traficante, abre-se concurso sim para juiz que vira corrupto, abre-se concurso sim para promotores que viram corruptos também, abre-se concurso, como foi o caso dos escândalos dos alunos do Congresso, que tinha um promotor de justiça que foi cassado, mas não foi cassado pelo Ministério Público. Então, quer dizer, essa questão da prática delituosa, ela não é restrita apenas às camadas sociais mais baixas. Como eu sei que você tem uma preocupação na questão de direitos humanos, você é a coordenadora disso, eu gostaria de saber como é que fica você ter que remar contra a maré, quando a opinião pública de São Paulo hoje está aí na primeira página da Isto É, mais de 77% da população de São Paulo quer a pena de morte. E o mais grave,
existe uma eleição a curto prazo em São Paulo, a capital econômica desse país, e que uma mulher tem todas as possibilidades de chegar à prefeitura de São Paulo. E essa mulher, com certeza, até porque é colega nossa, psicóloga também, não compactua, com toda certeza, com a opinião pública de 77% da população de São Paulo, que acha que Carandiru foi uma solução, que acha que grupo de extermínio é uma solução. Como é que a gente consegue atuar dentro do grande São Paulo com esse tipo de posicionamento que a mídia tem a favor dessas propostas simplistas, como é a questão da pena de morte? Agora, auxiliadora. A minha pergunta... Oi. A minha pergunta é mais direcionada à Carmen. Como psicóloga da PEMERG, trabalhando no momento em um dos hospitais da Polícia Militar do Rio de Janeiro, quer dizer, trabalhando nos hospitais que transborda, né, em relação aos trabalhos, mas preocupada com o atendimento, o que a gente poderia colocar preventivo, né? Gostaria de saber se vocês fazem esse tipo de trabalho preventivo nos batalhões, nas unidades que vocês atuam. Lídia. Lídia. Meu nome é Lídia, eu sou psicóloga da Academia de Polícia de Mato Grosso. Eu gostaria de saber um pouquinho da Carmen em relação à seleção. Se existem muitos recursos judiciais desses candidatos, né? E em relação a essa avaliação, como é que é trabalhado isso? É respondido esses recursos, não é? E se esses recursos, eles têm sido favoráveis para as avaliações? Israel. Bom, eu já falei cedo aqui, coisa muito rápida. Estou me formando esse ano em psicólogo e sou inspetor numa penitenciária de segurança máxima no Rio de Janeiro, do Bangu 4. Eu só quero citar dois fatos sobre a questão da arma e sobre a questão de espancamento, porque eu vivo isso todo dia lá. No Plácido Sá Carvalho, semiaberto, 20 presos encerraram a grade e 10h30 da noite foram para cima do guarda que estava no posto a mais ou menos 20, 30 metros da onde foi encerrada a grade. E a sorte dele é que os 20 presos, estando com estiletes é um tipo de, bom, vocês já sabem, né? Como se fosse uma faca feita artesanalmente dentro da cadeia. Bem pequenininhos, né? Foram para cima deles 20 com estiletes. A sorte é que ele estava com uma PT, 80, 20 tiros, não acertou ninguém, mas disparou uns 10 e eles voltaram, então retornaram para a cela. Quando aconteceu esse fato? Esse fato eu tomei conhecimento no Bangu 4, há mais ou menos alguns, pelo que me falaram, foram uns 15, 20 dias atrás, um mês, alguma coisa assim. Eu sou psicóloga do Plácido Sá Carvalho. Eu lhe conheço de lá. Então, e gostaria de falar que esse fato não chegou até nós, chegou até você, Maria. Bom, esse fato chegou ao Bangu 4, inclusive o subdiretor de lá, que é o Rocha, foi inclusive que nos passou o fato. Eu sei que foi. Sim, eu estou falando do fato. Vamos dar dinâmica seguida. Por mais importância que seja o fato, quer dizer, o seu esclarecimento aqui não é tão relevante quanto os fatos que nós estamos discutindo aqui. Então, eu acho que o esclarecimento disso depois a gente pode fazer. Tudo bem. Estamos com um problema de horário. Então, eu vou garantir a palavra dela, porque está colocando aqui uma questão de esclarecimento. Tudo bem, pode ficar fechado lá. Mas eu também sou psicólogo penal. Não, perfeito. Então, vamos garantir a palavra dela. Ele está falando, por favor. Eu estou trazendo uma fala, eu até aceito a polêmica, tudo bem, eu não trabalho no Sá Carvalho agora, já trabalhei lá, eu conheço o Sá Carvalho como é. As fugas acontecem sim, os estiletes existem, e todo esse processo, mesmo que não seja com todos os dados que eu estou trazendo, apesar de ter ouvido de outra pessoa, mas é a dinâmica do sistema. E eu estou trazendo porque não basta só aqui a gente problematizar a situação sem uma fala de quem trabalha dentro do sistema também. Direitos humanos, tudo bem. No Bangu 4 encontramos um startup, esse celular pequeno, em uma das celas. O preso partiu para cima do agente, que em revista normal, em cadeia tem isso. Você tem que fazer revistas periódicas, ela sabe disso. Conclua, por favor, você me pediu. E encontramos. E aí, o que aconteceu? O preso partiu para cima do agente por conta de startup para bater mesmo. Tomando vermelho na brincadeira.
o agente teve que se defender e bater no preso também. Então, depois se ele apanhou mais, com certeza apanhou mais. É a dinâmica de cadeia. Eu só estou trazendo essa fala em função do outro lado da história, que quem não vive lá dentro não sabe. Pois é, ainda bem que a Cecília ontem disse que a gente não deve achar nada natural, né, gente? Essa questão eu só quis esclarecer porque eu trabalho no Praça Carvalho, sou psicóloga de lá, esses caras estão chegando a CTC e essa história que ele trouxe aqui chegou de outra forma completamente diferente. Houve uma fuga lá há 3 meses que foi pelo buraco do muro, sempre tem encontro celular, tem espancamentos, tudo, mas quando chega até nós, é levado na comissão técnica de classificação, inclusive o psicólogo participa dessa comissão. Marina também está aqui, ela é psicóloga de lá há mais tempo, inclusive no sistema. Agora, eu acho assim que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente está no Congresso e a gente não pode ficar falando só o achismo e os boatos que surgem também. Se está falando de um fato, deve se levar em consideração. Garantida a palavra do colega, nós vamos então agora estudar todas ao seu tamanho, na sua importância, na sua dignidade, tá certo? Em relação à questão de trabalho preventivo, nós temos muitas ideias e poucas coisas funcionando, mas estamos tentando colocá-las, né? Nós temos um trabalho que um grupo de psicólogos faz e ele está sendo muito bem resolvido em relação ao alcoolismo, que é uma coisa que preocupa muita gente, porque as colegas que trabalham com isso, algumas estão aqui, né? Porque a população anda armada e o alcoolista, ele, aliás, já é um problema, né? Mas armado é pior ainda. Então, o alcoolismo é uma preocupação que a gente sempre está pensando na prevenção, porque quem tem essa tendência tem que começar a se cuidar cedo. Temos uma preocupação muito grande com o atendimento infantil. A Polícia de Minas é um hábito, que sejam famílias policiais, o pai era policial, o filho vai ser o avô, temos assim, pessoas que sempre trabalham dentro da polícia. E a demanda de infantil é muito grande, muito mesmo. A gente não dá conta do demanda de infantil. Sempre tem criança na família esperando, mas a gente procura atender, mandar para o convênio, porque a gente acha que esse é um investimento a longo prazo. São crianças que provavelmente daqui a uns tempos estarão na polícia. Tem um grupo que trabalha com a questão de estresse, né? Agora, a dureza do trabalho na rua, ela é maior do que esse trabalho com estresse, tá? Seleção. A pergunta de seleção. Temos sim, é concurso público, muita gente entra na justiça com limitado, o juiz consegue eliminar para todo mundo, é o direito da pessoa, e é uma situação muito difícil, porque a avaliação psicológica vem descrédito no meio judicial. Até no conselho a gente tem feito um trabalho desse na de avaliação psicológica para tentar recuperá-la. Não é um problema da polícia, dos concursos públicos estão vendo isso, porque isso começou a acontecer uns anos atrás, não se cuidou disso, infelizmente. Aí o pessoal viu o futuro do concurso público de ser esse, então tem até a empresa especializada em entrar na justiça contra concurso público. E a polícia, lógico, tem muito. É mais ou menos, eu estava fazendo um estudo ano passado, que eu orientei uma monografia lá sobre isso, e mais ou menos a proporção de cada 10, 1 a gente ganha e 9 a gente perde. É muito alto, né? Os horários são muito baixos, mas essa é uma situação de avaliação psicológica que nós, psicólogos, nós vamos responder como profissionais. Não é o Estado, não, nós deixamos isso acontecer. Os conselhos vão ter que trabalhar nisso. Ok. Gente, eu pergunto um pouco a pergunta do Manuel e essas 2 colocações últimas. Eu acho que quando a questão da violência da falta de respeito à integridade do funcionário acontece, ela é muito mais facilmente punida e reivindicada do que quando isso acontece com relação ao interno. Como eu disse para vocês durante a minha fala, o campo penal funciona como um jogo, né? Cada um mexe a sua peça em função da mexida de peças do outro. De qualquer forma,
não se justifica, né, pensar que a ideia de que conceder direitos humanos ao preso é uma concessão. Como o Manuel estava falando aqui, né, o nome já diz, são direitos do homem, são direitos do humano. Tanto faz se ele é agente de segurança penitenciária ou preso. Responder a primeira questão que me foi feita com relação à questão da reabilitação das penas alternativas. A preocupação do judiciário, né, a preocupação do juiz é com a frequência da pena, né, se ele está indo cumprir a pena no local. Não há nenhuma discussão maior que essa. O pessoal do serviço social o pessoal do Sul, então algumas pessoas que trabalham com isso têm se preocupado com algumas coisas para além da frequência. Mas eu acho que eu tenho muita cautela aí no acompanhamento, porque eu acho que se a gente não tomar cuidado, a gente vira de novo instrumento de seleção de controle. E se a gente for numa análise cotidiana, o controle já está dado, é o próprio chefe do posto de trabalho que controla a frequência dele com uma rigidez, com uma incorporação da lei, ele não pode chegar atrasado, ele não pode tomar café, ele não pode almoçar junto. Enfim, eu tenho ido com muita cautela, eu tenho tentado discutir a vivência, a relação com o delito, a relação com a pena, em questões mais amplas, para não dar mais instrumento de poder, tá? Com relação à pergunta do Márcio, com relação à mídia, a capa da Isto É, a posição metrópole de São Paulo, que acho que é só de São Paulo, eu acho que tem que remar contra, tem que navegar contra mesmo. Eu acho que é uma questão que não tem que abrir mão nunca. Enfim, a gente leva, vários problemas nessa discussão, mas eu acho que tem que levar e é uma bandeira da qual eu acredito. Eu acredito que a punição tem que ser não violenta, tem que ter uma organização das penas, e essa é a bandeira que eu vou lidar. Eu apresentei na Abraço um trabalho sobre a construção do conceito de preconceito, a construção do preconceito no preso e no prestador, que eu acho que a mídia faz, ela reproduz, acho que quando a população de fato tem essa opinião sobre si própria, porque é ela no espelho com ela mesma. Mas eu acho que é como esse mecanismo é construído, e aí daria muito tempo para estar respondendo, mas eu posso estar colocando o trabalho à disposição. Tem duas perguntas do Marcos com relação à lei. Eu acho que é complicada. Na dissertação tenho tentado trabalhar essa questão. Acho que são leis e leis que valem diferentes para cada classe social, para cada situação. Se o prestador, a gente pega o prestador, tem colegas que trabalham no sistema penitenciário, esse perfil é exatamente o mesmo. A situação do delito é muito igual, e um vai para a cadeia e outro vai para a prestação de serviço. O sociólogo que trabalha com a gente, do Ilanude, diz: se ele for loiro, de olho azul, com certeza é multa, cesta básica, que era uma aplicação de pena já. Eu tenho um caso de prestador que é policial, que é filho de polícia militar, que vai de carreira, ele vai e atende uma moto com seu próprio nome, e vai discutir todos os cruzamentos da lei. Eu tenho tentado fazer isso, né? Quer dizer, como que ele, em nome da lei, pega um objeto em seu próprio nome, leva para casa. Enfim, eu acho que tem uma questão complicadíssima. Acho que, teoricamente, tenho tentado pensar muito a respeito dela. Meu suporte teórico é a psicanálise e a discussão aí de como é que a pena pode ser simbólica, e essa lei, de fato, está virando uma lei perversa e cruel, de um pai cruel, não de um pai simbólico, que eu acho que é onde a pena devia entrar, é onde que a gente deveria estar vivendo, não acho que é onde a gente está, de fato. Com relação à questão de direitos humanos do Estado, eu acho que essa é uma política enorme, a gente vai discuti-la durante o evento todo. Então, nós vamos concluir, nós vamos para a apresentação de trabalhos, e ao término, às 17h30, todos estão convidados para uma reunião geral, digamos assim, onde, de certa forma, os trabalhos que estão sendo apresentados nos grupos serão socializados. Um rápido informe, é no auditório grande aqui, às 17h30, onde teve a abertura. Tá? Muito obrigado a vocês, obrigado aos colegas.